Bom, continuando aqui com a configuração dos lookups, vamos configurar agora o lookup do CEP, ok? Bom, então vamos lá. Primeiramente aqui eu vou criar outro objeto da classe lookup controller. No caso agora será o CEP controller, tá? Eu preciso criar também o NetBeans está informando aqui um erro. Não, na verdade estava demorando para atualizar, tá? Eu vou precisar também criar um lookup, aliás, um data locator, né? Isso aí nós vamos fazer aí posteriormente. Bom, então vamos aqui seguir os mesmos procedimentos que nós fizemos para a configuração do lookup da situação do cliente, né? Então, CEP controller ponto. Primeiramente nós temos que instanciar esse objeto, né? Lookup controller. Vamos definir agora o atributo lookup value object class name, né? No caso do CEP, é com.t2ti.java.cepvo. Tá? Vamos definir agora os atributos, né, que serão os vínculos entre o VO pai e o VO filho. Né? No caso agora entre o VO CEP-VO, que é o VO filho, e o VO cliente-VO, que é o VO pai. Tá? A diferença que nós temos aqui é que no lookup lá da situação do cliente, nós tínhamos aí um vínculo, né, entre a tabela cliente e a tabela situação cliente. Aqui na tabela de CEP nós não temos esse relacionamento, ok? Então como é que nós fazemos aqui? Bom, eu venho aqui em CEP controller, né? Vou utilizar aqui do mesmo método add lookup to parent link, né? E vou informar aqui duas strings, tá? A primeira string é o nome do atributo da tabela CEP, né? Então vamos abrir aqui esses dois VOs, que é o CEP VO e o cliente VO, tá? Então aqui em cliente eu preciso, né, definir os seguintes atributos, que é o bairro, o CEP e a UF, né? Esses três atributos eu vou buscar, né, as informações desses três atributos aqui da tabela CEP. Né? Vocês podem perceber que eu tenho aqui o atributo CEP, o atributo UF, aliás, o atributo bairro e também o atributo UF. Ok? Bom, então voltando aqui na configuração do controller, então o atributo CEP da minha classe CEP-VO será setado aqui em cliente VO também para o atributo CEP, né, já que nas duas classes eu tenho aqui o mesmo nome de atributo. Ok? Vou criar aqui mais dois. No caso, o atributo bairro da classe CEP-VO vai setar o atributo bairro da classe cliente VO. Ok? Da mesma forma que o atributo UF da classe CEP-VO vai setar o atributo UF da classe cliente VO. Ok? Bom, então aqui nós definimos os vínculos entre esses dois VOs, né, que é o VO cliente VO e o CEP VO. Agora vamos definir o cabeçalho, né, o nome que vai aparecer lá no cabeçalho das colunas. Então, utilizamos aqui o método setHeader column name. Então, lá na tela de lookup do CEP, o atributo CEP, né, vou definir o título dessa coluna como CEP. Ok? Para o atributo
bairro, eu também vou definir como bairro. E para o atributo UF, também será definido como UF. Ok? Bom, eu não vou definir aqui que todas as colunas, né, do CEP serão visíveis, tá? Por quê? Eu não quero mostrar aqui na tabela CEP, eu já tenho aqui algumas informações, alguns registros cadastrados, eu não quero mostrar a coluna ID, tá? Eu vou mostrar apenas a coluna CEP, bairro e UF, ok? Então vamos lá. Eu vou utilizar aqui do método set visible column, tá? Então, como nós vimos lá anteriormente, primeiramente aqui eu defino o nome do atributo e se essa coluna será visível ou não. Tá? Então, apenas as colunas UF, bairro e CEP serão visíveis, ok? Bom, eu vou definir, aliás, nesse lookup do CEP, eu não vou setar aqui o atributo visible status panel, tá? Eu vou deixar ele como false, né, que esse atributo ele tem como padrão o valor falso. Eu não vou setar ele como true, tá? Só para a gente visualizar a diferença entre um lookup e outro, ok? Bom, então o próximo passo agora é definir o tamanho dessa tela de lookup, né? Então, set frame preferred size, vou criar aqui um objeto da classe dimension, né? Passar aqui como parâmetro os valores 400 por 500, né? O mesmo tamanho da tela que nós definimos lá na tela de lookup da situação do cliente, tá? Vamos definir agora o título dessa tela, que é o set frame title. Vou colocar aqui como importar CEP, ok? E agora vamos definir lá para o componente code column code lookup column 2, né? O seu controller, através aqui do método set lookup controller, no caso vai ser o CEP controller, tá? Bom, agora nós precisamos definir o data locator desse CEP, né? Então aqui nós iremos criar essa classe. Eu vou copiar aqui esse data locator da situação do cliente, vou colar aqui no mesmo pacote. Vou realizar aqui apenas as alterações necessárias para buscar os dados do CEP. O nome dessa classe será lookup CEP data locator, né? Aqui em situação do cliente, vou colocar como CEP. Então o load data ele vai buscar todos os CEPs cadastrados no sistema. Vou alterar aqui também. Ok, alteramos aqui então o método load data. Vamos alterar agora o método validate code, né? Aqui na verdade, primeiro eu vou alterar esses atributos. CEP. Agora aqui na validação do CEP, eu vou alterar o atributo aqui que será utilizado para validar, tá? Eu vou utilizar o atributo CEP, né? Então lá em CEP VO eu tenho o atributo CEP. Então vou realizar aqui a seguinte consulta. Eu vou buscar os dados, né, os CEPs, cujo CEP seja igual à informação que foi digitado lá no code lookup column lá do CEP, né, do lookup do CEP.
E esse code aqui, como nós já vimos aí anteriormente lá na situação do cliente, ele vai representar o que o usuário digitou. Então nós vamos realizar essa validação aqui, ok? Bom, então dessa forma nós implementamos aqui o lookup, aliás, o data locator, né, do CEP. Vamos voltar lá na classe, né, na classe de cadastro do cliente, e vamos agora criar aqui o objeto CEP data locator. Então, lookup CEP data locator. Vou criar aqui esse objeto e logo aqui abaixo eu vou instanciá-lo. CEP data locator. Ok. E agora vamos definir o data locator, né, aqui do CEP controller, que é o CEP data locator. Ok? Bom, então vamos lá. Vamos executar aqui a nossa aplicação. Abrir aqui a janela de cadastro do cliente, tá? Tentar inserir aqui um novo cliente. Aqui nós já temos a situação do cliente, tá? Vamos abrir aqui essa tela de lookup, que nós definimos nessa tela de lookup que o status panel foi definido como true, né? A visibilidade do mesmo, ok? Aqui no lookup do CEP, vocês podem perceber que agora nós já temos aqui aparecendo o botão de lookup. Se eu clicar nesse botão, ele já abre para a gente a tela de lookup com todos os CEPs que estão cadastrados no sistema, né, que são essas informações aqui do banco de dados. Nós não habilitamos, né, não colocamos aqui como visível o status panel dessa grid, tá? Então essa aqui que é a diferença que nós vimos aí nesse status panel, né? Isso aí fica opcional, fica a seu critério se ela vai ser mostrada ou não para o usuário, ok? Se eu selecionar um registro aqui, ele automaticamente vai setar esses 3 campos, ok? Se nós visualizarmos aqui no código fonte, né, dessa tela, esse código lookup column 2, que é o lookup do CEP, foi definido aqui o column name dele como CEP, tá? O column name do bairro foi definido também como bairro, tá? Todos esses atributos são atributos lá da classe cliente VO. Aqui o column da UF foi definido como UF, ok? E esses 2 atributos aqui, essas 2 colunas, bairro e UF, elas estão desabilitadas para o usuário, tá? Então o usuário não pode alterar essas colunas manualmente. Elas serão setadas automaticamente aqui quando o usuário selecionar o CEP a qual está vinculado o endereço do cliente, ok? Então aqui vocês podem perceber que essas colunas elas estão desabilitadas, mas quando o usuário seleciona aqui um CEP, ele automaticamente seta os 2 atributos, bairro e UF, de acordo com o CEP que foi selecionado aqui pelo usuário, ok? Se eu selecionar aqui, por exemplo, esse primeiro CEP, ele já seta aqui o atributo bairro e o atributo UF, ok? Bom, agora a validação aqui do lookup, né, o método lá validate code, nós definimos como o campo CEP, né? Por exemplo, se eu digitar aqui o ID 1, ele vai informar que o código é incorreto, tá? Agora, se eu digitar um CEP que esteja cadastrado lá no banco de dados, por exemplo, eu vou digitar esse CEP aqui, ó, 71.100, ok? Vou digitar aqui então 71.100, dar um Enter, né, ou pressionar Tab, automaticamente ele buscou os dados do CEP lá no banco de dados, ok? Uma informação interessante aqui, por exemplo, eu vou alterar esse valor aqui do CEP para 100 também, ok? Se eu vier aqui novamente e digitar o mesmo valor, né, no caso 71.100, o que vai acontecer aqui? Vocês podem perceber que lá no banco de dados eu alterei um dos CEPs para o mesmo CEP que eu estou digitando aqui. Então, se eu pressionar Tab,
71.100. Vou dar um refresh aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou cancelar aqui, tentar inserir novamente. Vou digitar aqui 71.100. Ok, agora sim. Bom, então, como existe mais de um registro com o mesmo CEP, lá na tabela de CEP, ele automaticamente abriu aqui a tela de lookup. Tá? Então, vocês perceberam que eu apenas digitei o CEP, e como ele achou mais de um CEP que foi digitado aqui pelo usuário, ele vai já trazer a tela de lookup, né? Abrir a tela de lookup com esses dados filtrados. Ele está apenas aqui mostrando os dois CEPs, né, os dois registros cujo CEP é 71.000.100, né, que foi a informação que eu digitei ali no código lookup column. Tá? Então, como existem dois registros, aqui eu tenho duas opções. Se eu escolher essa opção aqui de baixo, ele automaticamente aqui vai setar os dados de acordo com a opção que foi escolhida. Ok? Então, eu vou cancelar aqui. Vou voltar aqui novamente ao valor original. E agora sim, nós configuramos os dois lookups. Né? Então eu posso inserir uma situação do cliente, informar o nome do cliente, né? O endereço e o CEP. Eu posso digitar aqui manualmente, né? Ou então buscar, né, através aqui da tela de lookup, clicando no botão de lookup, buscar o CEP a qual esse cliente estará vinculado. Se eu clicar aqui no botão de Save, ele vai salvar os dados desse cliente. Ok? Então, se eu vier aqui no banco de dados, essas informações elas estarão salvas aqui. Ok? Então, ele já setou aqui para mim o ID da situação do cliente. Né? No caso aqui, o cliente ele tem um relacionamento com a tabela situação cliente. Então, apenas aqui setou o ID da situação desse cliente, o nome, o endereço, o bairro. Ele buscou lá do lookup, que foi selecionado pelo usuário, o CEP também e a UF também. Ok? Bom, então aqui nós vimos como utilizar o lookup para definir tanto atributos que estão na própria tabela, como atributos de outras tabelas. No caso aqui, uma chave estrangeira. Ok? Bom, depois nós vamos visualizar aí também como setar esse dado aqui, sigla do país, né? Nós iremos realizar esse procedimento, incluindo mais um lookup lá, que é o lookup do país. Ok? Nós temos aqui a tabela país. Bom, então dessa forma nós configuramos, né, os lookups aqui da situação do cliente e também o lookup do CEP. Eu vou abrir aqui novamente o lookup do CEP, tá? Só para a gente analisar aqui o tamanho das colunas que aparecem aqui, ok? Então vocês podem perceber que essas colunas aqui elas têm um tamanho fixo padrão, né? Então aqui elas têm praticamente aqui o mesmo tamanho, ok? Vamos aqui apenas fazer uma pequena alteração nesse lookup do CEP. Então se eu vier aqui em CEP Controller, eu tenho aqui um método setColumn Vamos aqui procurar um método que nós podemos alterar o tamanho, né, padrão que será mostrado ali para o usuário. Primeiro eu tenho aqui esse método setAllColumnPreferredWidth, ok? Onde eu vou definir aqui o tamanho padrão das colunas. Se eu colocar aqui, por exemplo, o valor 300, tá? Vou salvar aqui esse projeto. Vou executar. Vou abrir aqui a tela de cadastro do cliente. Abrindo aqui a tela de lookup, vocês podem perceber que automaticamente ele mudou o tamanho de todas as colunas, né? A largura aqui de todas as colunas, ok? Bom, a
Aparentemente parece que não tem aqui, ou eu não estou encontrando, um método que você consegue alterar, né, a largura de apenas uma coluna, ok? Então isso aí vai ficar como um exercício para que você pesquise para saber se realmente tem esse método, né, de alteração aqui da largura de apenas uma coluna, ok? Então aqui nós podemos alterar o tamanho de todas as colunas, né, a largura de todas as colunas. Aqui nós definimos um valor padrão para essas colunas, ok? Bom, outra funcionalidade que nós vamos aprender aqui é a formatação de campos na tela de lookup, tá? Então no próximo vídeo nós vamos ver como formatar aqui, por exemplo, o campo CEP daqui da tela de lookup do CEP.